Olá, boa tarde. Vou apresentar para vocês um breve contexto sobre o período joanino. Para começar, para entendermos o período joanino, temos que voltar para a situação da Europa em 1806. Havia uma forte rivalidade entre a França e a Inglaterra. A França estava vivenciando o período da Era Napoleônica e Napoleão, querendo atingir a Inglaterra, vai declarar em 1806 o bloqueio continental. O que era o bloqueio? O que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental foi uma imposição feita pelo Napoleão Bonaparte de que todos os países que tinham acesso ao mar deveriam fechar os seus portos para a Inglaterra. A Inglaterra era uma ilha, então havia uma dificuldade grande de Napoleão conseguir atingir a Inglaterra. O que acontece? Como estratégia, ele procurou gerar uma crise econômica dentro da Inglaterra, bloqueando todo o acesso comercial que a Inglaterra fazia com a Europa. Dentro disso, e é o que nos interessa para poder entender como que inicia o período joanino, a França vai declarar esse bloqueio continental para Portugal. Portugal, que na época era regido pelo príncipe Dom João, porque a sua mãe, Maria, tido como louca em 1792, foi declarada incapaz de estar governando o reino português. Com isso, o que vai acontecer? Devido à sua incapacidade mental, quem vai estar governando era Dom João VI, certo? Diante disso, Dom João vai ficar num beco sem saída. Por qual motivo? Ao mesmo tempo que ele se via ameaçado pela França, ele tinha fortes laços comerciais com a Inglaterra que o impedia de fechar os seus portos com a Inglaterra. Isso vai levar Dom João a ficar numa situação dúbia com relação ao que ele deveria fazer. A historiografia mostra que ele trocou uma série de cartas com a França e com a Inglaterra entre 1806 e o final de 1807, que é quando ele sai de Portugal para vir para o Brasil. Essas cartas, o envio das cartas tratava-se de uma estratégia para poder manter uma posição de neutralidade. Essa posição de neutralidade não foi possível, a França aumentava a sua pressão, a Inglaterra também, e Dom João tinha que tomar uma atitude. Num momento muito difícil, em que as tropas napoleônicas já estavam próximas de Lisboa, qual que vai ser a saída que Dom João vai achar para poder resolver essa situação? Havia um velho projeto que foi discutido algumas vezes em Portugal de promover a transferência da sede do Império para uma colônia portuguesa. Essa colônia era o Brasil. Só que esse projeto nunca foi adotado em prática. Mas ele sempre foi visto como uma viabilidade para poder fugir da situação de guerra que havia na Europa, né? Então, a colônia se mostrava um ambiente de paz e, ao mesmo tempo, um outro fator importante é que o Brasil era uma colônia muito rica economicamente. Então, nesse sentido, era viável se transferir para o Brasil, tá? O que acontece, pessoal? O que vai acontecer? Então ele vai adotar esse velho projeto de se transferir para o Brasil e numa atitude inesperada, Dom João, com cerca de 10 a 15 mil pessoas próximas a ele, pessoas que faziam parte da família real, próximos à família real, vão sair, dizem que durante uma tempestade, de uma situação caótica, eles vão saírem e vão viajar, fazer uma travessia do mar Atlântico para chegar até o Brasil, escoltados pela Inglaterra. Então a decisão foi de fugir, deixando a sua população, deixando a sua população, ao mesmo tempo contraindo e fortalecendo os seus laços econômicos com a Inglaterra, né? Assim que o Dom João chega com a corte no Brasil, eles vão chegar primeiro em Salvador, vai haver um grande estranhamento com a situação, com a forte presença da escravidão que tinha em Salvador. E ao mesmo tempo, assim como uma atitude que ele vai ter que tomar logo de início, é uma atitude muito importante desse período, ele vai declarar a abertura dos portos às nações amigas.
Esse fato, essa atitude, ela é muito importante. Ela é uma atitude inevitável porque a França estava dominada Portugal estava dominado pelos franceses nesse momento, então não tinha como manter o exclusivismo econômico, e ao mesmo tempo a Inglaterra, por estar sofrendo com um bloqueio continental, precisava de comércio. Então, atendendo às necessidades, o que era imperioso no momento, ele vai declarar a abertura dos portos às nações amigas e vai colocar em crise, e vai ser o fim, né, nesse momento, do pacto colonial que assegurava o exclusivismo econômico entre a metrópole e sua colônia. Logo depois, ele fica cerca de um mês em Salvador e se transfere junto com a corte para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele vai promover uma série de mudanças que vão ser muito importantes para a história do Brasil. Vai inaugurar a imprensa real, biblioteca, o Banco do Brasil, várias instituições de ordem cultural e econômica vão ser criadas nesse momento para atender às necessidades europeias das pessoas que se transferiram para o Brasil, modernizando a nossa colônia, principalmente o Rio de Janeiro. Só que se instaura logo de início um conflito entre a elite local que já se desenvolvia no Brasil, que já tinha se consolidado no Brasil, e a elite portuguesa que veio para cá. Principalmente com o fato de que logo que eles chegaram, eles passaram a tomar moradias que ficavam próximas ao palácio do governo, no Rio de Janeiro, de pessoas que estavam situadas nessas casas. Então, se a pessoa saísse da sua casa, ou então estivesse chegando, e visse a sigla PR, que significava príncipe regente, na porta da sua casa, ela tinha que se retirar. Isso ficou tido no ditado popular como ponha-se para a rua, né? Porque foi mesmo uma exclusão, eles tiraram à força essas pessoas de dentro das suas casas. Então vai estabelecer um certo conflito. Como que Dom João vai amenizar esse conflito? Através da concessão de títulos nobiliárquicos, inserindo a elite local brasileira para dentro do Estado, fazendo com que essa elite também se beneficiasse da presença da família real aqui no Brasil. Então, nós temos aqui um fato muito importante, né? Outra coisa interessante desse momento é que Portugal vai consolidar vários tratados com a Inglaterra. Num deles, o Tratado do Comércio e Navegação, vai ficar estabelecido qual que era a alíquota para poder exportar os produtos para fora do Brasil. E nós vamos ter aqui um privilégio nessas alíquotas enquanto para a Inglaterra nós tínhamos era cobrado 15% a taxa, para Portugal era 16%, esse 1% era muito simbólico e foi muito simbólico, e para as demais nações 24%. Então é um período que vai encerrando essa apresentação. O período joanino ele é muito importante, ele foi muito importante para a independência do Brasil, porque ele vai gerar na elite local um gosto pela liberdade, um sentimento de autonomia muito forte e vai deixar alguns impasses que serão resolvidos somente com a independência, num olhar um pouco que anacrônico da minha parte, mas que faz com que a gente pense sobre essa relação, sobre os resultados do período joanino, em que, ao mesmo tempo que a colônia vai abrigar a sede do império, ela continua sendo colônia e não é metrópole, certo? Então esse é um dos impasses. Ao mesmo tempo que ela se moderniza, ela não é Europa, mas a elite local tinha tomado gosto pela autonomia, pela liberdade, e com o movimento da Revolução do Porto que vai ocorrer em Portugal, em resposta à Revolução do Porto, uma série de acontecimentos que a gente teria que tratar no outro momento, vai encaminhar a história do Brasil para a independência. É isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos e uma boa tarde.